No hebraico a gente vai ver muita coisa preciosa que nós não vemos em português. Eu insisto sempre que todo aquele que estuda a palavra de Deus, ele precisa ter pelo menos o básico do básico no hebraico para entender a etimologia, conhecer raízes e palavras que farão toda a diferença, principalmente para trazer o conteúdo espiritual e o propósito da palavra em nossa vida. Sempre estou convidando vocês para estudar conosco, não é simplesmente porque queremos ter vocês aqui estudando, não, é para que você cresça, entenda e compreenda esses mistérios preciosos. E quando nós crescemos nesses mistérios, entendemos a significância e a profundeza dos propósitos do Eterno na palavra. Isso é maravilhoso. Por isso não é somente ler, mas é esquadrinhar, entender o conteúdo. Quando nós ensinamos exegese, nós vamos tirar para fora, estamos tirando para fora. Mas tirar para fora o quê? Algo que está contido espiritualmente na letra. Então, esse é o propósito principal. Quando nós vemos aqui, por exemplo, a palavra, vou dar um exemplo aqui, a palavra ish, isha, a palavra zahar e nekeva. Que palavras são essas, Natanael? Temos a palavra ish para homem, isha para mulher, zahar para macho e nekeva para fêmea. Tá? E olha só a harmonia que há. Eu tenho provado aqui em vários acrósticos de salmos, palavras que estão organizadas no hebraico que nós não compreendemos em português porque são mistérios únicos. No Salmo 119 tem outro estudo, procure lá, nós vemos aí muitos acrósticos preciosos. E olha só, por exemplo, a palavra aqui, ish, para homem, ish, aleph, yod e o shin. Ish. E para mulher, isha, aleph, shin e o rei. Olha só, esses dois termos aqui, essas duas palavras, têm algo em comum. As duas têm aleph e as duas têm shin. Então nós vamos separar aleph e o shin. Por incrível que pareça, a gente separa essa palavra aleph, shin, e dá a palavra esh, que é fogo. Fogo. Olha que interessante. Ou seja, tanto na palavra ish, que é homem, e na palavra isha, que é mulher, para o homem e a mulher tem inserida o termo fogo. 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 Eu fiz questão de colocar em vermelho. A única diferença que existe entre a palavra ish para homem e isha para mulher é um yod para o homem e um rei para, que seria um H para nós, traduzido, para mulher. Yod, rei. Se você colocar yod, rei, justamente é a abreviação de Yah, que seria a abreviação de Yod, rei, Vav, rei. Para quem não sabe, esse aqui é o tetragrama, que muitos vão falar que é Yahu, outros vão falar que é Yehovah, outros vão falar que é Yahvé, outros vão falar que é Yahweh. Tenho explicado isso, queridos. Não existe confirmação das pontuações aqui para esse tetragrama. Na antiguidade não existiam pontuações, só os maçoretas começam a colocar pontuações. E há vários escritos, então, como Yahu, Yehovah, Yahvé, Yahweh. Todos esses termos nós vamos ver, principalmente cristãos que gostam dos ensinamentos rabínicos, pronunciando e forçando a população, ao povo, para que fale o Yahu, o Yahvé, o Yahweh, o Yehovah. Principalmente as testemunhas de Jeová gostam de falar que é Yehovah. Mas não está escrito nem os rabinos ortodoxos, judeus ali de Israel, falam esse nome. Esse nome aqui não está permitido há séculos. Há séculos não está permitido falá-lo. E se abreviava para Yah, para não falar o tetragrama completo. E abreviaram para Yah. Mas não há confirmação que há pontuação oficial nos primeiros escritos. Então, esse termo vai aparecer. Yah, no caso, seria o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Aí começam também as implicações da palavra Deus, Senhor. Enfim, gente, pelo amor de Deus, não se bitole com isso. Nós podemos estar pronunciando e falar Senhor, Adonai, Elohim, tudo isso podemos falar com autoridade, porque senão nós vamos nos fechar e vamos ter que falar só em hebraico. Mas há vários nomes
que tem esse termo, a terminação Yah no final, esse termo Yah. Por exemplo, Moriá, falei há poucos dias sobre o sacrifício de Isaac e Abraão sendo comandado ali por Deus e demandado para que sacrificasse em Moriá o próprio Isaac. Moriá. O nome Neemias, como é hebraico, é Nechem, que é consolo. Nechem, Yah. Nechem, Yah. Nehemiah, esse é o nome certo. Nechem, Yah. Neemias para nós. Abias, sabia que a palavra Av é pai, Yah se refere ao tetragrama, que é o nome de Deus. Av, Yah, Avia. Abias, na verdade, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Eterno, é pai. Adon é meu Senhor, Adoni é meu Senhor. Adoni, Yah significa Deus Todo-Poderoso, o Eterno, é meu Senhor. Tobias, Amazia, Azaria. Amazia se fala Amatzia. Então, são termos que são usados. E muita gente usava esse último termo, Yah, para trazer a essência do Eterno no nome, já que não se podia usar o tetragrama. Onde eu quero chegar é que tanto o homem como a mulher, o Yod e o Rei, eles se completam. Aqui é uma completude, uma abreviação, mas é uma completude. Então, quando nós vemos o Yod e o Rei, estamos falando de Deus. E quando vemos aqui este termo, Esh, que os dois têm, o Aleph e o Shin, está formando a palavra fogo. Então, se nós juntarmos aqui, vamos ver fogo de Deus, fogo de Yah. Ou seja, a fusão entre homem e mulher representa a glória, a virtude, o poder, o fogo, a essência, a combustão do próprio Deus. Ou seja, quando um homem e uma mulher se unem, estão representando a essência do próprio Eterno. Quando nós encontramos, quando o Eterno fala, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, essa palavra Echad é unicidade. Ou seja, é um Deus que está em unicidade. Por isso diz, façamos a homens, desçamos, quando diz a nossa imagem, nossa semelhança. Podem brigar, podem falar o que quiserem, mas a palavra Echad é unicidade, porque a palavra Achat é um, aí é único, número Achat. Yahid significa algo isolado, Yahid. Agora, Echad, todo mundo há de concordar em hebraico que é algo que está composto. Então, a Echad, essa palavra Echad, vou transliterar aqui, não é Echad, é Echad. Echad se refere à unicidade, algo que está se juntando. Por isso diz, deixará, veja lá em hebraico, se você tem uma Bíblia em hebraico, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e os dois se unirá a sua mulher, e os dois serão Echad, uma só carne. Quando diz uma só carne, não está falando do número Achat, que é número 1, mas está se referindo à unicidade. Não se refere à unidade, mas à unicidade. Serão Echad. Esse mesmo termo Echad é usado para o Deus que é Echad, que um Deus é unicidade. Isso é muito forte. Então, quando vemos homem e mulher, vemos o fogo de Deus é unicidade. Meu Deus do céu, e isso é algo muito precioso, porque você vai ver muitas passagens, gente, muitas passagens, onde o próprio Eterno trata tanto Israel, ou Cristo trata a igreja como uma mulher. O próprio Eterno se sentia atraído, e até houve profetas como Oséias, que teve que pegar uma mulher de prostituições para sentir na pele que o Eterno sentia quando era abandonado e traído, era como um adultério. Ou seja, o relacionamento do Eterno com seu povo sempre foi em paralelo, comparativamente, como o relacionamento de um homem e de uma mulher. Isso é algo muito forte, amado. E nós precisamos entender isso, que o casal, o homem e a mulher, esse princípio que é tão atacado hoje em dia, na verdade é um princípio que traz a essência da unicidade do Eterno e da virtude que é nesse Echad, para podermos estar unidos e andando segundo a vontade do Eterno. Venha estudar a palavra conosco, venha estudar, na descrição do vídeo está aí o link, e eu te garanto,
o que nós arrecadamos está sendo direcionado para obras sociais. Nós temos muitos desafios. Um dia eu vou gravar um vídeo aqui com os desafios de obras sociais que estamos fazendo, entre construção e tanta coisa que estamos fazendo. E pode confiar, pode confiar. Quem está sendo beneficiado é o reino de Deus. Venha estudar conosco. E vou fazer um estudo sobre esse errado mais para frente, quando diz, fez o homem. Primeiro diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí tem dois termos em hebraico, que é Selem e Demut. Está escrito Beselemeno que demutendo, a nossa imagem e nossa semelhança. E quando faz o homem ali em Gênesis 1, 27, a sua imagem somente o fez. Não fala semelhança. Por quê? Só mais para frente fala semelhança. Isso também tem um segredo em relação à unidade de homem e mulher. Só com a mulher, depois vem a semelhança, quando há essa fusão do errado. Nem vou falar dessa palavra ainda, porque tenho muito para falar sobre isso. E temos esse mistério aqui, gente, esse mistério de Zahar e Nekevá. Zahar é para macho. Aí vai pesar. Macho e fêmea. Macho e fêmea. E aqui há outro mistério. Eu quero que você deixe um comentário. Você gostaria de saber esse mistério de macho e fêmea? Zahar e Nekevá. Qual é o mistério que há nessas palavras em hebraico? Porque nós lemos macho e fêmea, macho e fêmea. Mas há um mistério muito mais profundo, muito mais glorioso e tenho certeza que vai te edificar. Mas deixe um comentário. Você gostaria que o próximo estudo fizéssemos tanto do errado, da unicidade, como dessa dinâmica do que é ser macho, o que é ser fêmea? Você é macho, você é fêmea? Você tem essa postura? Vamos ver, vamos usar o termo hebraico para que possamos compreender isso. O Eterno te abençoe e nos guarde, que possamos aprender a riqueza da palavra do nosso Salvador. Amém? Um abraço.